falar um pouquinho sobre esse termo, né? Que muitas vezes é usado, mas muitas vezes também é pouco explicado o que é o pós-modernismo. Eu não vou tentar aqui conceituar muito, vou tentar mais explicar de uma forma mais resumida, explicar mais ou menos do que se trata esse pensamento pós-moderno, né? É o seguinte, gente. A pós-modernidade ela vem muito em reação à modernidade. A modernidade ela está muito atrelada à questão da razão, à questão da ciência, de colocar um peso maior nessa razão, nessa ciência, né? A sociedade moderna foi uma sociedade que rompeu ali com certos valores tradicionais ligados à religião, ligados à fé, e passou a adotar mais uma postura racional, né? O racional foi dando lugar cada vez mais, né? A fé foi perdendo seu espaço e a racionalidade foi ganhando mais espaço. Então, uma sociedade ela foi se tornando mais racional, né? O iluminismo trouxe isso com muita força no século XVIII e no século XIX, e a ciência, a tecnologia, a revolução industrial, tudo isso foram consequências dessa mudança de visão de mundo trazida pela modernidade, né? Então, até então, essa ideia da modernidade era uma ideia muito boa, muito bem vista, né? Porém, gente, o que aconteceu? Até alguns autores, onde a gente pode colocar o Nietzsche, por exemplo, é um autor que vai ser crítico desse racionalismo, dessa racionalidade, e vai dizer que não é bem assim, ele vai desconfiar disso, porque o ser humano ele não é assim tão racional, ele tem um lado muito forte, um lado passional, emotivo e tal, aquela coisa toda. Não vou aqui estender muito, porque eu disse que esse vídeo é um vídeo mais para a gente poder, mais introdutório, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Ali até o início do século XX, a sociedade parecia muito empolgada com isso, né? Tínhamos a lei de Ceia ali também, o liberalismo econômico, a ideia do livre mercado, a ideia de que o mercado se autorregulava. Então, assim, tudo parecia muito bem feito, parecia que racionalmente tudo daria certo. A sociedade racionalizada, a sociedade ali baseada numa visão iluminista, né? Ela iria ter ótimos frutos economicamente, socialmente e tudo mais, né? Acabaria com a fome, acabaria com as guerras, mas isso não aconteceu, né? Então, toda aquela crença na razão, na ciência, ela teve um baque muito forte com vários acontecimentos ali do início do século XX, que culminou ali na Revolução Russa, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde, na verdade, o uso da ciência e da tecnologia proporcionou, na verdade, em vez da paz, guerras maiores do que todas as outras, né? E por aí vai, né? Então, assim, toda aquela crença, toda aquela expectativa positiva, somente positiva em relação à racionalidade e à ciência, Primeira e Segunda Guerra Mundial, temos ali a crise de 1929, temos ali o contexto da Revolução Russa, temos ali a ascensão de Hitler ao poder em 1933, e do Mussolini em 1922 na Itália, temos ali então fascismo, nazismo, guerras. Então todo esse contexto de crises em todos os campos da sociedade, vamos dizer assim, ele vai provocar um clima de muito pessimismo, né? Que é possível observar, por exemplo, na literatura, né? Com o surgimento das distopias, ou seja, era uma visão sobre o futuro da humanidade, não mais como uma visão utópica que se tinha antes, né? Das utopias que eles eram escritas, quer dizer, a sociedade, como seriam sociedades perfeitas, mas na verdade de mostrar como muitos dos pressupostos que eram colocados ali de sociedades perfeitas, na verdade se mostraram coisas péssimas, coisas ruins, e que às vezes até potencializavam os problemas da sociedade ao invés de resolvê-los como prometiam.
Então, isso ajuda, esse contexto ajuda muito a gente entender o que é a pós-modernidade, né? Que é justamente essa oposição a esse pensamento moderno, né? Então, uma das características da pós-modernidade é a rejeição da ideia de coisas absolutas, de verdades absolutas, de coisas redentoras e, por fim, né, de metanarrativas. O que são metanarrativas? Metanarrativas seriam grandes transformações. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, o pensamento pós-moderno é um pensamento, vamos dizer assim, meio que conservador, no sentido de que ele não acredita que a sociedade ela possa ter grandes transformações que sejam positivas. Nesse sentido, a gente pode dizer também, né, acho que fica bem claro, que o pensamento pós-moderno é um pensamento antimarxista, um pensamento antirrevolucionário. Ele não acredita que romper, por exemplo, com a sociedade capitalista vai fazer com que as coisas melhorem, né? Então é um pensamento muito pessimista, né? E que, por conta desse pessimismo, leva a um conservadorismo, né? No sentido de que ele vai contra essas metanarrativas, ou seja, mexer com as estruturas do sistema. Então, ele é contra essa coisa, contra as verdades absolutas. Então, isso está muito atrelado quando a gente vai falar em política, em, por exemplo, grupos identitários, né? Quer dizer, ou seja, em vez das grandes mudanças, grandes revoluções, mudanças mais em campos específicos. Ou seja, não há uma interligação das coisas, tanto em termos de análise, né? Quanto em termos de ações políticas. Então, em vez de ações políticas que visem uma transformação social, uma transformação da sociedade capitalista, por exemplo, a gente teria transformações em grupos pequenos, grupos étnicos, gênero, né, e tal, aquela coisa toda. Então, todas essas discussões de gênero, todas essas discussões, pautas feminismo, essas coisas todas, ali a partir das décadas de 50, de 60 e hoje, agora no século XXI também vem muito forte, né? Estou me referindo aqui à década de 50, 60, 70, aquela revolução cultural, né? E hoje a gente vê algo também muito parecido agora nesse século XXI, né? Essa retomada muito desse pensamento pós-moderno, muito em alta. Então, gente, esse foi um vídeo aqui resumido, só para a gente ilustrar um pouco aí o que seria essa pós-modernidade, né? Que é uma coisa que eu já fiz alguns vídeos aqui críticos à pós-modernidade, e esse vídeo aqui é um vídeo mais explicativo para a gente entender o contexto e mais ou menos o que é essa pós-modernidade. Espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo. Peço que deixe seu like, compartilhem também, né? Deixe seu comentário aí, uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, enfim. Interajam. Obrigado a todos e até mais.